Paz, boa noite a todos. Que vocês possam desfrutar, sabe? Essa palavra que nós vamos compartilhar. Antes disso, nós vamos escutar um louvor, vamos louvar ao Senhor, sabe? Porque nós cremos que o Senhor é poderoso para transformar as nossas vidas, sabe? Seja bem-vindo, que vocês possam aquecer o coração de vocês. Nós estamos orando, nós vamos louvar ao Senhor, porque Ele é o único digno, sabe, de receber todo o louvor. Nós vamos ficar aqui 15 minutos, nós vamos escutar um louvor, depois ministrar uma palavra e orar por aquilo que você deseja. Sabe, abre o seu coração, compartilhe essa like, se você não nos segue, nos siga. Sabe, nós cremos poderosamente que o Senhor tem algo para transbordar sobre as nossas vidas. Nós somos aqueles que temos fome pela glória dEle. Somos cansados de religiosidade, cansados de ritualismo, mas nós queremos experimentar esse mover genuíno do Senhor. Esse Espírito Santo que invade o nosso coração e é capaz de transformar a sua vida. Sabe, eu desejo isso, eu desejo ser transformado a cada dia, eu desejo ser suprido a cada dia. Eu não quero viver uma vida cristã racional, eu não quero viver uma vida cristã limitada pela minha intelectualidade, mas eu quero ver o agir e o poder do Espírito do Senhor sobre nós. Sabe, que você possa louvar, compartilhe essa live com aqueles que você gosta. Sabe, nós teremos agora essa prática de algumas vezes na semana estar entrando aqui, pregando 15 minutinhos, louvando ao Senhor. Amém? Hoje nós vamos falar de um encontro poderoso, sabe, que fala justamente sobre essa quebra de paradigma da religiosidade. Sabe, algo que nos dias atuais nós precisamos trabalhar no nosso coração. Por muitas vezes nós vamos ao longo da jornada, boa noite Carlos, perdendo Jesus, sabe, o foco e colocando o nosso olhar no grupo que nós caminhamos, colocando o nosso olhar nas festas que nós vamos produzindo, no clube social que nós vamos produzindo. E isso é um grande perigo para a nossa vida cristã. Sabe, o foco é Cristo. O Evangelho é Cristo. Sabe, não há outra saída. Sabe, no tempo de Jesus também não era diferente. Existiam muitas pessoas intelectualizadas. Existiam os escribas, conhecedores das Escrituras. Boa noite, a paz. Marinilce. Boa noite, Rafa 0026. Boa noite, Giga Denise. Deus abençoe vocês. Mas no tempo de Jesus também era assim. Sabe, existia um povo que em um determinado momento achou que era especial, que deixou de confiar na graciosidade divina e passou a olhar através de sinais visíveis esse compromisso de Deus com aquele povo, com o povo judeu. Sabe, eles foram incapazes, conhecedores da Bíblia, intelectualizados, de entender uma estrela que se moveu no céu para anunciar o maior mover da história da humanidade. A cruz foi o maior evento da história da humanidade. A cruz marcou história. Existem pessoas fabulosas, seres humanos fabulosos, que mudaram a maneira como a gente vive, mas nenhum deles foi marcado como antes e depois dele, só Jesus Cristo. Sabe, porque ele não era só homem, mas ele era Deus. Sabe, que se apequenou, se revestiu de semelhança, de carne pecaminosa, esteve entre nós e pagou um alto preço pela nossa salvação, pela sua, pela minha salvação. Sabe, esse é o Evangelho, é loucura para quem vive pela intelectualidade. Paulo diz, é loucura para os gregos, para os racionais, e é uma blasfêmia para os religiosos. Alguém que para com os enfermos da alma, com os bebedores, com os pecadores, como ele foi acusado, e vem para sará-los, e vem para acolhê-los, como o Senhor nos acolheu, do jeito que a gente era. Isso é uma blasfêmia para quem se reveste de religioso, de perfeito, para quem anda por roupagens, mas para aquele que não quer andar conduzido pelo Espírito Santo. Sabe, eu queria te dizer que a vida cristã sem o Espírito, a vida cristã sem esse favor, sabe, é uma vida que não vale a pena ser vivida. É uma perda de tempo. É uma perda de tempo.
São rituais, senta, levanta. Parece uma academia gospel. Mas não há poder de Deus para transformar. E o poder de Deus, a palavra do Senhor diz que é pelo poder da pregação. Nós temos sido pioneiros em igreja online. Nós temos mais de 1000 pessoas que nos acompanham, sabe, no site Sou Igreja Viva Oficial. Grupos de oração, grupos de discipulado, grupos de estudo bíblico. Eu estou ensinando pessoas a pregar, porque nós acreditamos que cada um de nós somos um discípulo do Senhor, somos um potencial revolucionário, desde que aprendamos a ouvir o Espírito Santo. Nós não precisamos de palco, de púlpito, mas nós precisamos colocar o nosso pé no chão da vida e deixar o nosso luzeiro, sabe, aquele que nos ilumina, que é Jesus, refletir em nós e que todos reconheçam que o maior de todos, o Senhor, habita nos nossos corações. Sabe, esse foi o encontro de Jesus com Nicodemos, alguém até com boas intenções, alguém com boas justificativas, com boas perguntas, mas que não tinha sido impactado pelo Espírito Santo. Sabe, que não tinha sido, sabe, vinculado a esse mover, e a conversa é essa. O vento de Deus sopra para onde quer, vai para onde quer, e ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe de onde vai. O Espírito Santo não tem contrato assinado com denominação nenhuma. O Espírito Santo não tem contrato assinado com homem nenhum. Ele vai seguir o seu caminho. E você, eu, temos que colocar a cafifa, a pipa, que a gente solta aqui em Niterói, onde eu moro, é cafifa. Mas em várias regiões do Brasil é pipa. Nós é que temos que posicionar a nossa pipa. A pipa da nossa vida. Boa noite, Ellen. Sabe, nós temos que posicionar a pipa da nossa vida na direção que o vento do Espírito Santo sopra. Sabe, talvez você nunca tenha soltado, nunca tenha visto ninguém soltando cafifa. Mas o quanto que é difícil botar a pipa no alto contra o vento. Muitos cristãos estão vivendo contra o vento. Estão vivendo o evangelho que nunca foi prometido por Jesus. Nunca foi prometido por Jesus. O evangelho de coach. O evangelho que coloca a centralidade no homem, não em Cristo. O evangelho que faz promessas para vocês que te frustram ao longo da caminhada. Sabe, e o chamado que Deus me deu para largar as denominações, eu não tenho nada contra. Sabe, é muito bom congregar aonde é uma boa congregação, é muito bom. Continua lá na sua congregação se ela for boa. Mas o Espírito Santo precisava me desarraigar do sistema. Porque tinha coisas que lá dentro eu não conseguia pregar. Não me era permitido pregar. Era um incômodo eu falar. E o Espírito Santo me tirou lá para me dar liberdade. E nessa pandemia foi uma explosão de pessoas carentes, de pessoas feridas, de pessoas precisando de aconselhamento, precisando de Jesus. Sabe, nós multiplicamos pelo Brasil inteiro diversas comunidades simples nas casas. Diversas comunidades onde se encontram só pelo prazer de adorar o Senhor. Onde alguém lê a palavra e vive uma comunhão genuína. Sabe, mas eu não vou muito para esse caminho para a gente não perder o foco. Sabe, hoje o meu chamado aqui nessa conversa, nessa ministração que o Espírito Santo está me liberando sobre a minha vida, e espero que esteja transbordando no seu coração. O Espírito Santo está dizendo para você, não adianta a sua intelectualidade. Não se limite naquilo que você se acha forte. Não se limite naquilo que é o seu potencial. Porque por mais que você se esforce muito, o seu potencial é pequenininho, perto do potencial do Deus que a gente serve. Sabe, hoje nós vamos orar e nós cremos poderosamente que portas vão se abrir na sua vida. Que o Espírito de Deus vai te impactar novamente. Que o primeiro amor vai arder o seu coração novamente. Sabe, e que você vai voltar a orar no quarto, sem ninguém ver, sem plateia, sem precisar de vestimenta bonita, sem precisar de templo bem arrumado, mas só com um foco. Eu quero ouvir a voz do meu Senhor. Sabe, quando nós somos pequenos e a palavra de Deus diz que o reino de Deus é como se fosse um reino onde nós devemos agir como crianças, não no sentido de maturidade, mas de confiança no Pai.
Sabe, você queria ver a voz daquele que cuidou de você, de um pai, de um avô, de um tio. Eu não sei qual é a realidade da sua vida. Você precisava de direcionamento, você precisava saber o que podia e o que não podia. Deus está querendo falar com você, filho. Deus está querendo voltar a falar com você, filha. Deus está te chamando para um novo nível de intimidade. Deus está te chamando para o evangelho verdadeiro, genuíno, que é feito fora dos portões da religiosidade, no dia a dia, lá no seu trabalho, que vai fazer você voltar a ser luz, que vai fazer as máscaras caírem da religião e que você vai aceitar que você é imperfeito e é que é na sua fraqueza, que é na sua imperfeição que o poder de Deus vai operar na sua vida. A religião quer dizer que você é super-homem gospel, que você é o Thanos da Marvel, você tem algum anel especial, e eu já desisti disso há muito tempo. Eu já desisti de ser especial há muito tempo. Sabe, eu tinha cargo, eu tinha púlpito para pregar, eu tinha tudo que você possa imaginar, mas eu falei, não, eu não quero isso. Eu quero a glória de Deus. Sem a glória de Deus não adianta. Sabe, sem a glória de Deus daqui a pouco eu vou cansar. Daqui a pouco eu vou estar tratando as pessoas sem amor. Daqui a pouco eu vou jogar a minha vida de relacionamento com Deus fora. E não tem valor isso. Sabe, nós precisamos voltar a ser simples. Sabe, eu sei que você está precisando de algo. Sabe, eu preciso, todos os dias eu oro, Senhor, protege a minha casa desse vírus maldito. Tantas pessoas abençoadas que eu conhecia se foram. Senhor, prospera os meus caminhos, eu preciso do pão nosso de cada dia. Eu preciso pagar as contas. Eu não posso chegar no supermercado e dizer que eu sou, sabe, discípulo do Senhor, não. Sabe, eu preciso pagar minhas contas. Eu preciso do Senhor para abrir portas de emprego no momento de desemprego generalizado. Eu preciso ser fortalecido na minha alma, porque nessa pandemia, por muitas vezes eu tive medo. Sabe, por muitas vezes eu me sentia angustiado, mas o Senhor foi o meu refúgio. O Senhor foi a minha fortaleza. Foi nessa rocha que eu atravessei esse vale da sombra da morte. E nós estamos aqui, irmão. Sabe, nós vencemos em Cristo. Regozije o seu coração, a coisa nova. Eu vou declarar sobre a sua vida no ano de 2022 poderoso, abençoado, renovado, aonde portas sobrenaturais vão abrir sobre a sua vida, mas lá no seu quarto, primeiro. Você vai declarar no mundo espiritual que o seu casamento é de Deus, que o diabo não vai atingir, que seus filhos não vão estar nas drogas, que os seus filhos não vão estar na prostituição, que seus filhos vão ser homens de Deus abençoados, com bons empregos, com uma família regular. Sabe, você vai orar porque portas de emprego vão se abrir e não vai faltar o pão nosso de cada dia. Você vai orar lá no quarto e vai sentir a paz que excede todo entendimento e vai saber que nem um fio de cabelo seu cai se não tiver autorização do Senhor. Sabe, Senhor, nós colocamos essa live, essa família de Deus. A gente não precisa se conhecer pelo nome, porque o Espírito de Deus que está em você, ele habita em mim. Ele clama, sabe, por essa comunhão, porque nós somos co-herdeiros dessa herança, diz Efésios, dessa maravilhosa herança que nós ganhamos em Cristo Jesus, e por isso somos filhos adotados e somos irmãos em Cristo. Nós estaremos no céu juntos. É bom a gente se acostumar. É bom você se acostumar comigo, me acostumar com você, porque nós vamos estar na eternidade juntos, como irmãos do Senhor. Senhor, eu coloco cada casa, cada lar, abençoa cada família, abra portas de emprego para aqueles que estão desempregados, sopra o sopro da vida para aqueles que estão adoentados, para aqueles que nesse momento estão enfrentando alguma enfermidade ou que têm parentes enfrentando enfermidades. Sopra, Espírito Santo. Oh, vai falando no coração de cada um que está nos ouvindo, aquece. No caminho de Emaús, os discípulos sentiam um coração aquecendo, e o seu coração está aquecendo aí. Porque a palavra não volta vazia. Eu tenho convicção do que eu estou falando. Você que está ouvindo, o seu coração está aquecendo. Sabe, a sua fé está sendo renovada, a sua força está sendo renovada. O Senhor vai operando, vai transbordando como um rio. Chama para o quarto, chama para a intimidade e diz para ele, quando você colocar o reino de Deus em primeiro lugar,
Todas as demais coisas serão acrescentadas. Sabe, eu não tenho planos ruins para você. Eu tenho planos de bênção, de prosperidade. Eu tenho planos, sabe, que são planos abençoadores na sua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Creia nele. Se conecte nele. Feche seus olhos agora. Fala, Senhor, eu quero viver uma vida cristã plena. Eu quero ouvir o seu Espírito. Eu quero o meu coração ardente. Eu quero voltar a ser uma fraternidade. Eu quero estar num local de comunhão, de crentes, de irmãos com coração ardente. Eu não quero viver religião. Eu quero experimentar dessa água viva, dessa fonte viva, que um dia me tirou do império das trevas e me colocou no império da luz. Aleluia. Aleluia. Sabe, nenhum discípulo de Deus tem um pão inteiro. Sabe, você tem o pão, eu tenho o pão. Cada um tem o pão e por isso nós somos o corpo. E por isso Jesus na ceia dividiu o pão. O meu pão eu estou oferecendo para você. O pouco que eu tenho, que de graça eu recebi, de graça eu te forneço. Se alimente hoje. Sabe, compartilhe essa live. Avise seus amigos que amanhã nós estaremos aqui de novo, distribuindo 15, 20 minutinhos, mais uma porção do pão, do alimento sólido. Sem religião, sem cobrança. Você pode ver depois porque fica gravado. Sabe, na liberdade, porque foi para a liberdade que Ele nos chamou. Que Deus abençoe. Eu sou o pastor Marcel Lima. Sou pastor do projeto Sou Igreja Viva. Sou associado a uma Sou associado a uma comunhão de igrejas orgânicas. Igreja nas casas, igreja simples. E eu queria que o Espírito de Deus continuasse ministrando na sua vida. Então, acabar essa live, ajoelha no seu quarto, no canto que você puder, e fala, Senhor, eu fui impactado por aquela palavra. Eu quero viver aquela vida. Eu quero voltar às primeiras obras, aos primeiros amores. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Fique com Deus, no nome poderoso de Jesus. Até amanhã.